Olá, boa tarde. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Que Jesus possa estar nessa tarde fria, gostosa, né? Graças a Deus, uma tarde boa para ficar em casa dormindo, né? E assistindo live, né? Ouvir a palavra de Deus, ser confortado por ela. Mais uma semana que a gente está aí nessa guerra, né, de ter que ficar em casa, as igrejas ainda fechadas. Eu fiquei sabendo que em Caçapava o prefeito liberou para as igrejas, mas algumas igrejas decidiram não funcionar mesmo assim, né? Cada um tem o seu propósito. Mas, nossa, eu particularmente gostaria muito que já chegasse esse dia para nós, né? Mas enquanto não chega, nós estamos aqui, mais uma live, então continuo atendendo, continuo cuidando daqueles que me procuram, daqueles que pelo WhatsApp, pelas redes sociais a gente consegue atender. Estamos numa campanha de oração pela madrugada. Essa campanha tem causado, né, uns reboliços aí na nossa vida. Pode ver que quanto mais se ora, mais as coisas apertam, porque é normal, né? É normal, quando a gente ora, a gente entra no mundo espiritual, a gente entra em batalha espiritual, e a gente está orando por três causas grandes, né? Estamos orando pela nação, pelos governantes, pela nação, todas as nações. Estamos orando pelos governantes de todas as nações, mas especialmente pelo governo do Brasil, que infelizmente está um governo muito confuso, um governo sem saber para onde ir, dividido, e nós sabemos que o reino dividido não subsiste, e o que o cristão tem que fazer é isso que nós estamos fazendo. Se você quiser entrar conosco nessa campanha de oração, campanha de oração às 3 da manhã, onde o povo de Deus está se unindo, e a nossa primeira causa é orar pela nação, orar pelo Brasil, especialmente todas as nações, e especialmente pelo presidente da República, pelo governador, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos senadores, por todos, né, os deputados, todos os governantes. Segundo a palavra de Deus nos ensina a orar por eles, né? Fazer orações, imprecações e clamores pela nação. A segunda causa nossa é a igreja do Senhor, né? Orar para que a igreja do Senhor se levante na terra com poder, para que igreja nós seremos depois dessa pandemia, o que vai acontecer conosco, que crente, que cristão que eu serei, né? E a terceira causa da nossa oração na madrugada é pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa, e que será dessa, né? Como que vai ficar essa geração tão ansiosa, uma geração que tem tanta ansiedade no coração e estão vivendo um período muito difícil de não saber o que vai acontecer amanhã. Então, se você quer se unir a nós entramos nessa campanha de oração tá? Quanto mais quanto mais se ora, mais realmente as coisas apertam. E através da oração também as sujeiras acabam aparecendo. E aquilo que precisa ser limpo, para ser limpo tem que limpar, né? Então vamos continuar orando, vamos firme. São 40 dias. Começou no dia 19 e agora não vou lembrar o dia que vai acabar. Mas são 40 dias, começou no dia 19, você faz continho, eu não lembro de cabeça. Mas 40 dias de oração na madrugada para que Deus tenha misericórdia de nós. Põe a tua boca no pó, talvez haja esperança para ti, né? Vamos orar. Hoje, Deus colocou uma palavra muito conhecida no meu coração, uma história muito linda, maravilhosa. Durante essa semana toda ela ficou no meu coração e eu quero repartir com você que está aí, você que está nessa live, você que todo domingo aí para com o seu serviço, para com suas coisas, com as suas coisas aí, senta aí para ouvir a palavra de Deus. A palavra
está no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Então, se você quiser, se você tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. A partir do verso 8, é a mensagem que Deus colocou no meu coração, para a sua vida, para a minha vida, e durante essa semana que passou, é a mensagem que, encheu minha alma. Vamos lá? Vamos acompanhar você que está aí. Se você não tem Bíblia, só escute. Certo dia, Eliseu, versículo 8, segundo Reis 4:8, segundo Reis 4:8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e vamos colocá-lo lá. Vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele vier nos visitar, que ele passar por aqui, ele vai poder ficar hospedado lá, no quarto de hóspede para o homem de Deus, quartinho do homem de Deus. Um dia, quando Eliseu subiu ao seu quarto, ele se deitou e mandou o seu moço, o seu servo, o seu companheiro, de batalha, de guerra, o seu servo Geazi, chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse para ela assim: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei e ao comandante do exército? E ela respondeu dizendo: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que se poderia fazer para ela, não? E ele respondeu: bom, eu vejo que ela não tem filhos e que o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo e disse a ela assim: Geazi foi, chamou, ela veio até a porta e o profeta lhe disse assim: por volta desta época você estará com um filho nos braços. Mas ela contestou e disse: não, meu senhor, não me iludas. Não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. E o menino cresceu e um certo dia foi encontrar com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe. Leve para a mãe. O servo pegou o menino pela mão e pegou o menino, e o levou até a sua mãe. E o menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o seu marido e disse para ele assim: eu preciso de um servo, alguém, um empregado, eu preciso de uma jumenta e preciso de presentes, e porque eu vou falar com o homem de Deus. Vou e volto rápido. Ele perguntou: por que você vai hoje? Não é dia, não é lua nova, não é sábado, não é nenhuma data festiva. Por que você está indo falar com o homem de Deus? E ela respondeu assim: não se preocupe, vai tudo bem. Ela mandou selar a jumenta, disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo.
E quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Geazi, corre lá, porque é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus, ela se abraçou a ele, aos seus pés. Ela se lançou, se jogou aos pés dele. Mas o servo, Geazi, o empregado não, o homem, né, o moço, o companheiro, o amigo de Eliseu, ele olhou aquilo, né, viu que ela estava correndo para se jogar e disse, Geazi veio e afastou aquela mulher, né, a sunamita, e afastou ela, mas o homem de Deus disse assim para ele, deixe em paz. Ela está muito angustiada. Deixa em paz, porque sua alma está angustiada. Mas tem uma coisa, eu sou profeta, sou homem de Deus, mas Deus não me revelou. Por quê? Por que ela está angustiada? Ele escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher, olhou para Geazi e disse assim, acaso eu te pedi um filho? Pedi, meu Senhor, um filho. Não te disse para que você não me enganasse, que não me iludisse e que não me desse falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Vá e quando você chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Ela não havia falado nada, né? Ela só disse, eu não pedi um filho. Eu não disse, não me engane. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor, que por tua vida, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares aqui, eu não irei. Com o seu moço, com o seu servo, com Geazi, eu não vou. Então ele foi com ela. Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro, porque ele saiu correndo, né, para obedecer o profeta. Pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, não se moveu, não reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e ele lhe disse, o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho, está vivo. Ela entrou, prostrou-se, se encurvou perante ele no chão, pegou seu filho e saiu. Que história linda, né? Que história maravilhosa. Uma história bem real, uma história do nosso tempo. Como assim? Sim. Uma história que nós estamos vivendo. Uma história que nós estamos passando por isso. Escute, vamos lá. Preste bem atenção. Uma mulher rica, uma mulher na sua terra, uma mulher que, pelo que a gente vê aqui, ela era bem-sucedida financeiramente e
politicamente, ou seja, era uma mulher bem relacionada. Ela tinha bons relacionamentos, ela tinha amizade com o prefeito, eu estou falando assim, né? Lá era rei. Ela tinha amizade com o rei, ela tinha amizade com os príncipes, ela tinha amizade com o governador, ela tinha amizade com o delegado. Era uma mulher influente, de posse e influente. E quando Eliseu começa a passar por ali, pela cidade dela, ali como está escrito aqui no versículo 8, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica olhou para ele e insistiu: o senhor quer entrar, não quer tomar um café? O senhor está viajando, os profetas viajavam muito e se cansavam. E ele aceitou o convite dela, entrou na casa dela, nós lemos essa história, e ali ela olhou para ele e viu que ele era o quê? Um santo homem de Deus. Interessante, né? Interessante as pessoas olharem para nós e poderem ver a santidade de Deus e poderem ver que pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, nós somos diferentes. Nós não somos, eu demorei um tempo para aprender isso, mas aprendi que nós não somos diferentes pelo que vestimos, pelo modo que nos comportamos externamente, nós não somos diferentes pela nossa linguagem só, né, sã e irrepreensível, que é muito importante, que o apóstolo Paulo disse que a nossa linguagem, a maneira da gente falar tem que ser uma linguagem santa, sã e irrepreensível para envergonhar o diabo, mas não é só no exterior, não está no exterior, graças a Deus. Eu sempre falo que a mudança do homem não é exterior, ela não é o estereótipo, ela não é o fora, não é aqui, não é. A mudança do ser humano, ela é de dentro para fora. Tem uma canção que eu gosto muito que fala de dentro para fora, de dentro para fora. Vem, né, transformar em mim, vem queimar, vem mudar de dentro para fora. E é de dentro para fora que nós devemos expressar. E era o que Eliseu tinha. De dentro para fora ele era um santo homem de Deus. Não era algo forçado, eu sempre vou ensinar isso. Eu aprendi de Deus, com o homem de Deus, que a árvore não faz força para dar fruto. Ela não precisa se esforçar. Uma macieira é uma macieira, ela nasce, cresce e vai dar maçã, porque ela nasceu para aquilo. Então, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, calma, tenha paciência. No tempo certo, determinado, você vai dar os frutos que Deus determinou para a sua vida. Aquilo que Deus determinou, ninguém vai impedir, ninguém vai... E é de dentro para fora, né? De dentro para fora que começa um incêndio na nossa alma. E essa mulher, ela viu isso, viu que ele era um santo homem de Deus e que ele era uma pessoa diferente, que ele era especial. E por ser uma pessoa especial, diferente, a gente quer ficar perto, né? A gente sempre quer ficar perto de pessoas especiais, pessoas diferentes, porque além de que são de Deus e trazem para nós bênção, ela não era nenhuma boba, estava certa ela. Falou pro marido, marido, olha, tô vendo que esse homem é um santo homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele aqui. Por quê? Quando ele vier para Sunem, ele não vai ficar em outro lugar, ele vai ficar na minha casa. Muito, muito sábia e muito, isso mesmo, certíssima. Como é bom hospedar o homem de Deus, mulher de Deus, receber o homem de Deus, mulher de Deus na casa da gente que vai trazer bênção pra gente, pra alma da gente, né? É bom, viu? Aprenda isso. É sempre bom estar do lado de pessoas que fazem bem pra gente, que vão somar com a gente, que vão aumentar o nosso conhecimento. Eu sempre vou dizer isso. Foge de pessoas que te levam para baixo. Foge de pessoas que te desanimam. Foge de pessoas que te dão palavra contrária, viu? Nessa pandemia que nós estamos vivendo, nesse caos que o Brasil está vivendo, foge das má notícias. Não tema má notícias, foge delas. Não deixa o inimigo ficar falando na sua mente. E se você estiver do lado de pessoa negativa, nós vamos perecer, vamos morrer. Não, nós estamos nas mãos do Senhor e Ele é o Deus Todo-Poderoso, e é isso que nós vamos aprender daqui a pouco aqui com essa mulher. Ela viu
que ficar na presença daquele homem era um benefício, era uma bênção. E ela desejou, e ela disse para o marido: vamos fazer um quartinho para ele, vamos fazer um apartamentinho aqui, uma suítezinha para ele. Quando ele vier, ele fica com a gente e nós vamos ser abençoados. O marido concordou e ela fez. Um dia, quando Eliseu chegou, ele subiu, o quarto estava pronto e ele, toda vez que ia lá, ele ficava, já tinha lugar certo para se hospedar, né? Um dia, quando Eliseu chegou, ele subiu ao seu quarto. Eu creio que Deus, é lógico, colocou isso no coração dele. Presta bem atenção, os homens de Deus são guiados por Deus. Às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas acham que o homem de Deus está sendo guiado pela sua carne, pelo seu coração. Mas homem de Deus, pessoa de Deus, ela consulta a Deus em tudo. E eu não acredito que Eliseu falou do coração dele. Geazi, tá vendo essa mulher? Poxa, ela tratou a gente com desvelo, ela tratou a gente com tanto amor. Olha, o que ela fez por mim e por você, Geazi, que é meu companheiro, meu amigo, presta bem atenção. O que ela fez para mim, ela não fez para mim, ela fez para Deus. E é assim, querido, olha, o jeito que você tratar o servo de Deus, você vai ser tratado. Guarda isso, tá bom? Eu aprendi isso num filme, engraçado, né? Num filme, eu já aprendi na Bíblia, mas no filme ficou guardado no meu coração. Se você não assistiu ainda esse filme, é um filme dos irmãos Kendricks, não sei falar também, Alex, esses irmãos que fizeram Desafiando Gigantes, Quarto de Guerra, né? Esses filmes aí que são bacanas. E é um filme muito legal, fala, A Virada, muito bom, tem uma mensagem boa. E o filme era assim, o rapaz tinha uma, se você não assistiu, assista. O rapaz tinha uma concessionária de carros e ele enganava todo mundo. Ele vendia carros por um preço absurdo lá e o carro não valia, era o carro que tinha problema e tudo mais. E daí um dia o pastor da igreja onde ele congregava, olha só, estado, ele foi comprar um carro e os funcionários dele, do dono da concessionária, que era o cristão, era o dono lá, ele falou assim, ele não vai enganar o pastor ele vai falar a verdade. Não, ele não vai. E eles apostaram, falaram assim, eu aposto que ele vai enganar o pastor. E ele enganou, né? Ele vendeu um carro que não valia o que valia para o pastor, enganou o pastor. Só que o pastor, na hora que terminou de... É um filminho, é uma bobeirinha, mas cabe aqui. Na hora que o pastor comprou o carro, o pastor achando que tinha comprado um ótimo carro por um preço bom, falou para ele, nossa, fulano, eu posso orar com você e agradecer para você, por você ter me tratado tão bem assim. A minha filha vai ficar muito contente pelo carro que eu comprei para ela. E o dono da concessionária, né, ele abraçou, falou, pode orar, pastor. E o pastor fez uma oração muito simples. O pastor fez uma oração assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida de fulano e te vou fazer um único pedido. Senhor, trata fulano, porque eu vou lembrar o nome, né? Trata fulano da mesma maneira que ele me tratou. Só isso. Eu te agradeço. Trata ele da mesma maneira que ele me tratou. Mas o pastor não sabia de nada. Porque o pastor achou que ele tinha tratado ele muito bem. Que ele tinha feito um negócio maravilhoso. A partir dali, você já sabe o que acontece. Se você não assistiu o filme, estou dando spoiler, né? Mas preste bem atenção. Ele foi tratado do jeito em que ele tratou o pastor. Pode ter certeza. O filme é bonito. Vale a pena assistir. Não é muito famoso desses irmãos, mas é um filme muito bom. Aquela mulher olhou para o homem de Deus e tratou ele da melhor forma que ela podia. Cuidado você que está aí me assistindo, cuidado com a maneira que você trata um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um filho de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Talvez eu não veja você falando mal, talvez o homem de Deus não veja você criticando, mas Deus está vendo, viu? À medida que você tratar o homem de Deus, o profeta de Deus, é a medida que Deus vai te tratar, pode ter certeza.
Quando o Geazi olhou para aquela mulher e viu o quanto ela tinha sido bondosa para com ele, o quanto ela foi zelosa para com ele, sem conhecê-lo, sem ser parente, sem ser amigo, sem ser nada. Ele olhou para Geazi e falou: Geazi, ela não fez isso para mim, ela não fez para você, ela fez para Deus. E Deus vai retribuí-la, não porque Deus é assim, Deus toma lá, dá cá, não, porque Deus é bom e a sua bondade não é infinita. Ela não era uma mulher cristã, ela não era uma mulher da mesma fé, ela não era uma mulher que estava ali por qualquer... E ela não fez nada pelo profeta por esperar alguma coisa dele. Outra coisa muito importante, tudo que você faz para Deus, você não pode fazer por troca. Nós devemos fazer para Deus aquilo que está no nosso coração. A obra de Deus eu não faço por troca. A obra de Deus eu não faço para receber aplausos. A obra de Deus, as coisas que eu faço para Deus eu não faço para que Deus me devolva. Se Ele me devolver alguma coisa, é acréscimo. Se Ele me devolver algo, é bênção. Mas e se eu não receber nada em troca? Hoje, logo pela manhã, eu recebi uma palavra de Deus muito bonita. Eu não vou lembrar assim o versículo, capítulo, porque eu sou dislexa nisso, né? Número não é comigo, mas é uma obra maravilhosa. Portanto, você que está na obra, não desfaleça, não pare, não desanime, porque a obra, sabendo que aquilo que a gente faz para o Senhor não é vão, não é vão. E eu tenho certeza, cedinho Deus falava isso para mim, nada do que você faz para mim é vão, Deus recompensa. Mas uma coisa é certa, nós não fazemos para receber recompensa, nós fazemos porque somos devedores e por mais que a gente faça, nós vamos ser servos inúteis. E aquele homem de Deus, Eliseu, olhou e falou: não, Geazi, vai lá e pergunta para ela o que ela quer. Se ela quer que eu interceda por ela junto ao rei. Vocês sabem que o profeta era uma autoridade naquela época muito grande, e ele era a boca de Deus, e ele tinha acesso ao rei, acesso ao judiciário, ao legislativo, ao executivo, ele tinha acesso a tudo. Então ele podia interceder por ela, mas é tão interessante que é aí que a gente vê que ela era uma mulher influente também. Quando ele pergunta: você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o comandante do exército? Você está precisando de algum favor, alguma intervenção, aí, algum papel que está parado aí na justiça? Você precisa de alguma coisa? Não, eu estou muito bem no meio da minha própria gente. Eu sou daqui, eu estou bem, eu sou influente também, eu não preciso de nada. Mas Geazi, interessante, né? Geazi, o amigo de Eliseu, o companheiro das batalhas de Eliseu, por mais que depois lá na frente ele vai cometer um erro grande, mas aqui ele foi o canal. Ele foi o canal. Como é bom, muitas vezes a gente tem um amigo, uma pessoa que está do nosso lado e que é um canal de Deus na nossa vida. É muito importante. Eu falava isso para um jovem hoje. Nosso caminho não é sozinho. Jesus não mandou ninguém sozinho. Ele mandou sempre de dois, e ele mandava de dois porque ele sabia que nós precisamos de alguém. Ainda que Geazi vou usar o termo, né, de vocês, vai pisar na bola, vai chutar o balde feio lá na frente, e Eliseu vai corrigir ele com dor no coração, com certeza. Mas Geazi estava sempre junto de Eliseu, querendo sempre fazer o melhor, e até mesmo quando ele se corrompe lá com o dinheiro, foi para o aprendizado dele, com certeza ele aprendeu e foi um grande companheiro de Eliseu, né? Porque nós não podemos andar sozinho, nós temos sempre alguém do nosso lado. Que Deus escute, porque eu estou te dizendo, vai ter sempre alguém que vai ser o seu companheiro, viu? Nós não estamos sozinhos. E Jesus falou, o Senhor Deus falou para Elias no dia da maior angústia de Elias: Elias, você não está sozinho. Você vai descer desse monte, vai descer dessa depressão e vai lá e unge Eliseu, seu moço. Eliseu no seu lugar. Elias já tinha um moço, mas daí ele ia pegar mais um moço, que seria Eliseu. E Eliseu ensina ele, instrui ele, porque é ele que vai ficar no seu lugar.
E Eliseu foi o melhor companheiro de Elias, assim como Josué foi de Moisés, assim como o Damasceno foi amigo de Abraão, assim como Pedro, Tiago e João foram os amigos de Jesus, assim como eu tenho os meus amigos, eu tenho os meus escudeiros, assim você também tem os seus companheiros. Nós falhamos, nós erramos, a gente se decepciona. Abraão se decepcionou com Damasceno, com certeza. Damasceno, com certeza, o servo, né, de Abraão, com certeza. Eliseu deve ser decepcionado com Elias em alguma hora, Elias deve ter se decepcionado com Eliseu. Aqui Geazi, né? Eliseu fica decepcionado com ele, e Josué com Caleb, Josué com Moisés, e assim por diante. E Jesus, né? Quer mais que Jesus? Vocês não podem dormir. Pedro, falei para você vigiar, rapaz. Você não pode vigiar comigo nem uma hora. Não dá, Pedro? Não dá? Não, Senhor, vou vigiar. João, Tiago, vocês são os meus 3 amigos. Eu vou ali orar. Vigia, vigia, não dorme. A Bíblia diz que 1 vez, 2 vezes, dormiram. Não deu. Jesus falou, tá. Mas era para Jesus, né? Ele sabia que era para ele. Mas apesar de Pedro negar 3 vezes, o Senhor, depois, ele podia responder 3 vezes também, né? Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Nós somos amigos até o fim. Vamos continuar essa jornada. Geazi, amigo de Eliseu, companheiro de Eliseu, reparou em algo que Eliseu não tinha reparado, né? Como é bom ter amigos, sempre pronto para nos ajudar. Ele falou, Eliseu olhou para ele e falou, Geazi, você percebeu alguma coisa que eu não percebi? Geazi respondeu para ele, eu percebi sim, ela não tem filho, né? E ó, o marido dela é velho já, rapaz. Acho que ela não vai ter filho, não. Se não for uma intervenção divina, ela não vai ter filho, não. Eliseu olhou e falou assim, é isso que eu vou pedir pro pai. É esse milagre que eu vou pedir na vida dela, é isso que eu vou pedir para ela. Por tanta bondade feita por mim, não foi por mim, foi por Deus. Ela fez pelo Senhor. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo e disse, Geazi chamou e ela veio até a porta, parou na porta do homem de Deus, e o homem de Deus olhou para ela e falou assim, mulher, presta atenção, ano que vem eu vou voltar aqui e você vai estar com o filho. E aquilo assustou ela muito, grandemente. Cara, não fala isso para mim. Homem de Deus, para que isso? Não precisa não me engane, por favor, não me iluda. Meu marido é velho, faz tempo que a gente é casado, eu não vou ter filho nenhum. Mulher, vai. Eliseu foi embora e voltou para a vida dele, e ela voltou para a vida dela. Algum tempo depois ela engravidou, e no ano seguinte, do jeito que o homem de Deus falou, do jeito que foi determinado pela boca santa de Deus, do jeito que Deus mandou ele falar, ela engravidou e deu à luz um menino. Parecia um sonho, né? Parecia que as coisas estavam, meu Deus, que maravilha. Eu era estéril, sozinha, solitária. Meu marido velho, meu marido se preocupa mais com o trabalho do que comigo. Meu marido passa a maior parte do tempo ganhando dinheiro e eu fico aqui sozinha. Agora eu não vou ficar mais sozinha. Deus me deu um filho. Deus está comigo. Deus visitou, me deu um filho e eu estou feliz. E ela estava feliz. E o menino cresceu e ela feliz, e ela não sabia que ela viveria a maior experiência da vida dela. Ela achava que ela tinha vivido um grande milagre. E assim também às vezes conosco, querido. Às vezes a gente acha que a gente já viveu grandes milagres, que a gente já viveu períodos maravilhosos. Não, já vivi coisas da minha vida. Não, tem um poeta que canta uma música que eu gosto muito. Ele diz, quando penso que já passei por tudo, quando penso que já vi de tudo, o Senhor ainda me diz, tem um pouco mais. Um pouco mais, pastor Asaf Borba, amo, né? Quando eu penso que eu já passei por tudo, quando eu penso que eu já vi de tudo, quando eu penso que já... Não, o Senhor olha para mim e diz, Dalva, tem um pouco mais, mulher.
para viver tem muito mais. Olha, comunidade Deus Vivo, você que está me ouvindo, né? Se tem alguém me ouvindo, escute, você que está me ouvindo, preste bem atenção. Você acha que você já viveu coisas grandes? Deus tem muito mais para nós. Aquela mulher achou que o milagre parava ali e que ela ia... Nossa, ela agora já era crente, agora ela já amava Deus, porque Deus fez uma obra na vida dela, porque agora sim, ela já estava firmada, ela já estava forte. Deus olhou e falou, eu vou te dar uma experiência da qual você nunca mais vai esquecer, mulher. Eu vou te dar uma experiência que realmente vai marcar a sua alma. Escute, você que está me ouvindo, olha, o que Deus está fazendo na sua vida está começando. Ele quer te dar experiências da qual você nunca mais fique de mimimi, de tititi, nhenhenhen. Deus está querendo tirar, eu falei domingo passado aqui, vou falar de novo. Pior que o evangelho da prosperidade, pior que o evangelho da cura-cura, pior do evangelho dos demônios, tira demônio, põe demônio, fala com demônio, pior do que esses evangelhos falsos, pior do que as heresias, o evangelho coach, é o evangelho dos mimados. É o evangelho das pessoas mimadas que não pode ouvir a verdade, que sai chorando. O pior de tudo é esse evangelho, o evangelho das pessoas que não conseguem ouvir. Uma certa vez, ouvi um homem de Deus falando assim, que é isso? Um evangelho que a gente não pode falar, que a pessoa está vestida indecentemente, parecendo o corpo, que ela já sai da igreja. E isso é pequeno, pior. Hoje em dia o evangelho mimado de pessoa que não aguenta a verdade, não aguenta o tranco. Não, escute, aquela mulher, ela tinha recebido um milagre, o filho, ela tinha recebido uma palavra profética, ela tinha recebido um contato com Deus, ela tinha recebido uma experiência com Deus, mas Deus queria dar a ela uma experiência para que ela deixasse de mimimi. Olha, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem esse dia. Eliseu teve, Samuel teve, Elias teve, Josué teve, Jesus teve desde a hora que nasceu. Todos tiveram. Jesus nunca foi do evangelho dos mimimi, né? Mas todos tiveram uma experiência gloriosa. Um dia que os fizeram entender que a salvação e a obra de Deus na nossa vida é para sempre, para todo sempre. E você tem que parar de coisinhas pequenas que te afastam de Deus. Olha, agora você vai aprender de uma mulher nova na fé, de 1 ano de fé. Uma mulher que tinha 1 ano que ela tinha tido uma experiência com Deus. E essa mulher, ela dá o maior ensinamento da Bíblia. Ela dá um ensinamento para todas nós, igrejas do Senhor, calarmos a boca. Preste bem atenção, ela era nova na fé. Ela não era nenhuma velha convertida de anos. Preste bem atenção. E ela dá um exemplo para nós maravilhoso. O menino cresceu. Certo dia ele foi encontrar com seu pai, lá no trabalho do pai, na empresa do pai. Estava lá com o pai rico, como sempre, só trabalhando. E quem ficava com o filho, quem ficava em casa, quem ficava com a oração, com o clamor, era a mãe, né? Deus precisando levantar homens, né? Homens. Tu, ser homem. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. O que o pai fala pro empregado? Fulano, leva o menino para a mãe. Não para de gritar. Leva o menino para a mãe. Foi ela que fez. Ela que pediu. O profeta deu para ela. Ela que cuide. Será que tem algum homem me ouvindo hoje aqui? Cuidado, viu? Cuidado de não transferir a sua responsabilidade tudo para a mãe. Uma coisa que eu vejo nesse homem omisso, desde sempre, vou fazer um quartinho, faz, tem dinheiro, vamos pôr o homem de Deus aqui, põe, você quer pôr, o homem de Deus diz que eu vou engravidar, que bom, engravide, engravidou, tenho filho, cuide agora, é sua promessa, tá? Cuidado porque você fica privado de ver bênçãos. Homens que empurram tudo para a mulher, homens que empurram a responsabilidade todinha para a mulher, privam de ser abençoados. Esse homem privou de ver o maior milagre, o maior prodígio que um ser humano pode ver, que é a ressurreição.
Por quê? Quando a criança ficou doente, vai para a mãe, porque já era costume dele, né? Tudo é mãe. Ah, o meu filho tá... Pai, eu tava tanto querendo... Pede para sua mãe. Pai, posso ir? Fala com sua mãe, se sua mãe deixar. Pai, fala com a mãe. Fala com a mãe. Fala com a mãe. Hoje é o que mais os homens falam. Fala com a mãe. Fala com a mãe. Graças a Deus que tem muita mãe, Débora por aí, né? Que se levanta, se põe. Porque, olha, eu escutei um homem de Deus lá na cidade de Guaratinguetá falar isso para mim. Ele falou para mim isso. Que os homens, as mulheres estão se levantando na liderança porque os homens estão baixados. As mulheres têm se levantado na frente porque os homens estão prostrados na frente da TV, estão prostrados na frente dos joguinhos, estão prostrados no campo de futebol, estão prostrados nos bares, estão prostrados, os que não vão nos bares estão prostrados em tantos outros lugares, e as mulheres, elas têm tomado a frente. Isso é um outro assunto, se eu continuar, vamos fugir daquilo que eu ia falar. Mas olha, fica com esse versículo aí, o homem que está me ouvindo, se tiver algum homem me ouvindo, de repente ele começou a chamar, quando o negócio aperta, corre para a mãe. O negócio apertou, era morte. Escute, mulher não, né, no natural de mulher, ela não tem capacidade de lidar com a morte. Eu gosto muito do filme A Cabana, acho muito bonito, se você não assistiu, pode assistir, é um filme bom. Que quando chega na hora de lidar com a morte, na hora de lidar com o caos do perdão, da transformação, de enterrar a filha, Deus se manifesta aquele rapaz como um pai. Escute, você que está me ouvindo, pai omisso, escute, você vai dar conta para Deus de toda a opção, pode ter certeza. E aquele homem olhou e falou, ai minha cabeça, aquela criança, ai minha cabeça, e o homem simplesmente chamou o empregado e falou, leva para a mãe, leva para a mãe dele. O servo pegou o garoto e levou para a mãe. A mãe fez o que pôde, com certeza deu remedinho, deu xarope, deu chá, deu o que ela podia fazer para o menino parar de gemer de dor. Mas quando chegou o meio-dia, ela teve que enfrentar sozinha. Cuidado, homem que está me ouvindo, cuidado em deixar sua mulher desprotegida e ela ter que enfrentar situações sozinha. E ela teve que enfrentar sozinha um período mais difícil de toda a sua vida. Escute, você que casou, você que tem esposa, é um outro assunto. Ela subiu, ali foi Deus. Escute, o que eu vou falar para você, eu tenho certeza. Nessas horas que as mulheres passam sozinhas muitas coisas, porque maridos omissos, pais omissos, homens omissos, estão lá nos seus afazeres e não estão tão preocupados e colocam prioridades onde não existe prioridade. Eu vejo que as mulheres, elas são tomadas pelo verdadeiro esposo, o maravilhoso esposo que nunca abandona. Jesus Cristo, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, o Senhor, o teu Criador, Ele é o teu marido. Deus foi o marido daquela mulher naquele momento difícil. Deus foi o marido dela naquele momento de angústia. E essa força que essa mulher tem não veio dela. Escute, preste atenção, você que está me ouvindo, muitas vezes nós precisamos de forças que não são nossas. Nós precisamos de força que só pode vir do alto, não vem do ser humano mesmo. Ela subiu no quarto dela e pôs o menino na cama dela. Escute, ela subiu no quarto do menino. Ela foi lá no quarto do menino, no quartinho dele, onde estavam as coisinhas dele, e pôs ele na caminha dele. Não. Ela falou, quem me deu esse menino foi Deus. Quem me deu esse milagre foi Deus. Essa promessa foi Deus. Ninguém vai me tirar. Escute, você que está aí olhando para mim. Eu choro, né? Eu não queria chorar. Mas você que está olhando para mim nesse momento. E às vezes na sua mente, o que Deus prometeu para você, o milagre que Deus prometeu, as coisas que Deus falou, as coisas que já estavam até na sua mão. De repente, Deus mata. O bonito é isso. Quem matou o menino foi o diabo. Sai pra lá, espírito dos mal. Quem matou o menino? Quem matou o menino? Responda. Deus. Porque Deus queria ensinar aquela sunamita.
Mais tarde ela seria abençoada num tempo de crise, num tempo de fome. Se você continuar a história, você vai ver. O rei pergunta para Geazi, conta os milagres de Eliseu. Eliseu cisma de contar logo da sunamita. Quando ele está contando, ela entra no palácio. Isso é uma outra história. Lê lá, você vai ficar edificadíssimo. Mas aqui, ela foi no quarto do homem de Deus. Por que ela foi no quarto do homem de Deus? Porque promessas que Deus faz para nós, só Deus pode guardar. Eu não posso guardar. Eu não posso cumprir, perdão. Promessas que Deus faz para nós, só Deus pode cumprir. Escute, seu pai não pode cumprir, sua mãe não pode cumprir, sua pastora não pode cumprir, seu pastor não pode. Toda promessa feita para nós tem que ser guardada em Deus, tem que ser esperada em Deus. Ela fez certo. Ela foi, subiu a escada e pôs o piá lá, o guri lá, na cama do homem de Deus. Menino morto. Para uma mulher fazer isso é poder de Deus na vida dela. Se uma mulher, amada, se fosse meu filho, qualquer um dos 3 filhos, qualquer uma das 2 filhas, eu despencava. Eu acho que eu já choro de pregar. Imagina, eu acho que eu gritava, meu Deus, meu Deus. Aliás, eu peguei meu filho morto, né? E eu não gritei, não. Aliás, eu gritei para Deus. Eu peguei meu filho morto, gelado. Peguei meu sobrinho também morto, gelado. E eu fui um homem naquela hora. As mulheres me perdoam, as mulheres que estão ouvindo, às vezes falam que eu sou machista. Não. É que essa força é do homem. Não é do homem, Esses dias eu falei assim, que as pessoas têm costume de falar que homem frouxo é homem banana. Não fala isso não, porque banana é uma fruta maravilhosa e é uma ofensa para banana. Mas homem frouxo, não é esse homem que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus. Essa força de enfrentar a morte, essa força de enfrentar problemas, essa força de enfrentar dificuldades, essa força vem dele. Aquela mulher, ela estava com uma força que não era dela. Essa mulher estava com uma força que vinha de Deus. Pegar um filho morto, que era o sonho dela, que ela falou tanto para o homem de Deus, não me engane, porque eu tô com medo, vai que eu não tenho filho, vai que acontece alguma coisa. Escute, aquela força era de Deus. E ela deitou, e daí ela chamou o marido. Falou pro mesmo servo, né? Vai lá e chama meu marido. O marido veio, né? O marido veio com o dinheiro na mão, com tudo, né? Ela virou e falou, eu preciso de um empregado, preciso de presentes, preciso de uma jumenta, preciso de coisas e eu vou até o homem de Deus. E eu volto logo. Que coisa linda. Ela sabia o que ela estava fazendo. Deus estava forjando com aquela dor. Deus estava forjando dentro dela com aquele problema. Ei, só mãe sabe o que eu estou falando e pai sabe o que eu estou falando. Ver filho morto é algo que destrói. Você que está aí, se você tem um filho morto, se você passou por isso, destrói, escute, destrói. Mas ela estava sendo forjada, o caráter de Cristo estava sendo formado dentro dela. Escute, nas lutas, nas tribulações, nessa pandemia, nessa miséria que o mundo está passando, nesse caos que o nosso governo está vivendo, essa confusão, com ninguém entende ninguém, nessa divisão toda e tudo que nós estamos passando, Deus está querendo forjar o seu caráter. Deus está querendo forjar o caráter dele dentro de você. Deus está querendo formar o caráter de Cristo no teu coração. Mas precisa seguir esse exemplo. É um exemplo que foi deixado para nós seguirmos. Preste bem atenção. O marido vem e fala para ela, por que você vai, homem de Deus? Nossa, mas não é Santa Ceia, não é dia de culto. Por que você vai na igreja? Por que você vai? Nossa, é religioso, né? Ela olhou para ele e falou assim, não se preocupe, está tudo bem. Ele falou, tá bom. Ele já era omisso mesmo, né? Já era tudo tranquilo para ele. Tá bom, tá tudo bem, tá tudo bem. Escute, ele não perguntou do menino. Estranho, né? Vocês não acham estranho? O menino saiu, com a mão na cabeça, gritando. Na minha cabeça, com certeza ele deve ter chorado, porque a dor era de um derrame, né? Um aneurisma que deve ter estourado, sei lá o que foi. A minha cabeça. Ele não sequer perguntou, ele falou assim pra ela, cadê o piano? Tá dormindo? Você deu remedinho pra ele? Ele sarou?
Meu Deus, quantos pais, quantos pais. A criança está lá desesperada, com tanta angústia, tanto problema. Quanto pai omisso. A mãe cuida, nem sequer perguntou. Você que está me ouvindo, está na hora de acordar, pai, está na hora de acordar, por favor. Se por acaso é o pai que é atencioso e a mãe que é omissa, nós estamos na hora de acordar, nós estamos na hora de acordar. Deus está querendo acordar. Acorda, igreja, acorda, igreja, acorda. Ele não perguntou do filho, ele só falou para o servo, ele falou para o empregado, ó, pega tudo que ela quer aí, manda tudo para ela, faz tudo e vai com ela, né, o empregado, você vai com ela lá, faz tudo, mas não perguntou do menino não, nem ficou sabendo, né? Meu Deus, meu Deus. Ela mandou, sei lá, a jumenta e disse para o empregado, vamos porque a gente vai rapidinho, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Escute, ela foi direto, ela não parou para tomar um cafezinho, para tomar uma aguinha, ela foi direto. Eu não sei quanto tempo era longe dali onde ela estava, né? Pastores que têm mais eloquência, mais estudo, saberiam dizer aí quanto que era de Sunem até o Monte Carmelo, mas ela foi sem parar até o Monte Carmelo, onde ela viu o homem de Deus e Geazi também viu e ele falou, olha lá a sunamita, Geazi disse, né? Quando ele viu. E Eliseu falou, corre ao encontro dela e pergunte para ela se está tudo bem. Presta bem atenção. O marido perguntou, vai bem? Vai bem. Não se preocupe, está tudo bem. Geazi chega e fala, Sunamô, né? Devia falar o nome dela, não sei, né? Ela era de Sunem, ele chamava ela de Sunamita, mas não era o nome dela, né? Porque ela era de Sunem. E ele perguntou para ela, fulana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com seu filho? Tudo bem com seu marido? Como que vai? Tudo bem? Vai tudo bem, Geazi. Mas Geazi era um homem de confiança de Eliseu. Ele era um aspirante a profeta. Ele era da escola de profeta. Ele era homem de Deus também, Geazi. Ele se corrompeu lá na frente, mas depois ele se converteu, em nome de Jesus. Ei, escuta. Era um homem de Deus. Mas não era Deus. Eliseu era Deus. Figura de Deus. Quem Deus usou para falar com ela? Eliseu. Escute, escuta, preste atenção. Nessa pandemia, nessa loucura, nessa doideira que nós estamos vivendo, eu vejo tanta gente correr para tanto lado, mas não corre para Deus. Tem tanta gente contando o seu problema, chega um, como que tá? Nossa, porque eu não recebi, nossa, porque o meu salário caiu pela metade, nossa, porque eu não tô tendo isso, nossa, céus, ó a vida, ó a dor, ó a angústia, ó o problema. Resolve você ficar falando no WhatsApp, resolve você ficar postando no Instagram, resolve você ficar fazendo live triste, fazendo live opressiva, eu estou oprimido, estou angustiado, estou triste. Resolve. Essa mulher nos dá um dos maiores ensinamentos da Bíblia. Não podemos esquecer de quem é o nosso Senhor. Escute, preste bem atenção. Ela correu, Geazi perguntou, ela disse, vai tudo bem. Só que quando o homem de Deus vem até ela, ao encontrar o homem de Deus, ela fez o que tinha que fazer. Ela correu e se prostrou. Nossa, que idolatria, se prostrar. Não, o profeta era a figura do próprio Deus. O profeta naquela época era a boca de Deus. O que deveriam ser os pastores hoje, o que deveriam ser os líderes hoje. Eles deviam ser também como os profetas no passado, boca de Deus, e as pessoas confiarem neles. Não, hoje nós temos muitos que se dizem pastores, que são boca do lixo, do inferno, ao invés de ser boca de Deus. Mas tem 7.000. Existem 7.000 que ainda não se prostraram, não se venderam ao dinheiro, não se venderam à fama, não se venderam ao evangelho dos mimizentos, não se venderam ao evangelho comprado, falso, a falsa videira. Não. Tem 7.000 que falam a verdade, tem 7.000 que honram a palavra de Deus. E aquela mulher fez o certo, ela se prostrou. E Geazi falou assim, peraí, eu já tive lá, Geazi é aquele né?
infelizmente, ainda Geazi não estava muito crente. Não, porque não me ouviu, quer ouvir só a pastora. Não, porque quando eu faço reunião e a pastora vai, todo mundo vai. Mas quando é só eu, vai meia dúzia. Para de ser Geazi. Para de ser mimizento. Sai desse evangelho, que esse evangelho vai destruir você. O evangelho do mimimi, do mimado. Sai. Não, peraí. Se veio 10, é esses 10 que eu vou amar. Se veio 5, é esses 5 que Deus vai me dar. Eu vou fazer minha parte. Azar dos idólatras. Gente que fica, no caso dessa mulher, ela não era idólatra, né? Mas no caso de pessoa que fica só atrás de profeta, atrás de... deixa ele, você faz a tua parte. Geazi não gostou que ela prostrasse não, né? Falou, não, eu já fui perguntar, o homem de Deus mandou eu perguntar. Você vai ver que Geazi aqui, ele é meio ainda desconvertidinho. Deus vai fazer uma obra na vida dele, e fez, né? Eu creio. Mas ele não deixou, ele foi tirar, porque ele não gostou daquela atitude dela. Diz que tá tudo bem, mas tá se prostrando no pé do meu mestre aí, né? E é tipo aqueles lá da igreja. Não quer falar para mim, quer incomodar a pastora, né? Quer ir lá na pastora, né? Deixa, irmão, deixa. Faz a tua parte, tá bom? Faz a tua parte. O que o profeta mandou Geazi fazer? Mandou perguntar. Perguntou, a pessoa não quis falar, quer falar só pro líder? Então deixa ela falar. Você só ora e se converte. Eliseu falou para ela, não tô brava, eu tô muito feliz. Deixe ela em paz, Geazi. Tá parecendo eu, né? Deixe ela em paz, porque a alma dela tá muito angustiada. Só que, como profeta, Deus não falou para mim o que ela tem. Escute, olha aqui para mim agora. Muitas vezes nós somos um povo pentecostal, nós cremos que Deus usa os homens, os vasos para falar conosco. Inclusive você às vezes fica esperando Deus revelar para mim. Mas tem coisa que Deus não quer revelar. Ele quer que você abra a boca e fale. Ele quer que você ponha para fora. Ele quer que você ore, Ele quer que você clame, Ele quer que você fale. Ele sabe o que você precisa. Deus sabe. No caso de Eliseu aqui, ele não sabia. Escute, se Deus não revelou para Eliseu o que ela tinha, é porque Ele queria que ela falasse. Sabe por que Ele queria que ela falasse? Porque quando a gente põe para fora, a gente vomita. Hoje eu acordei assim muito indisposta com uma enxaqueca. E eu fiquei pensando, vai chegar a hora que eu vou ter que vomitar. Eu não suporto vomitar. E eu fiquei tomando água com limão, tomando iparema, tomando as coisas, né, para poder não soltar, porque é horrível. Então eu vou te dizer uma coisa, tem hora que precisa vomitar. E eu vou te dizer uma coisa, vomita no pastor mesmo. Geazi não ia suportar o vômito dela. Não ia. Só o líder suporta certos tipos de vômito. Entendeu? Ela olhou para o homem de Deus, olha o que ela falou para ele. Ela olhou, cara, eu te pedi alguma coisa? Pedi cargo? Pedi para ser líder? Pedi para ser músico? Pedi cargo de liderança? Pedi isso? Não pedi nada. E aí tá aí agora, cadê? Ela não falou pra ele que o menino estava morto. Ela só olhou e falou, eu não te falei, não me enganes? Eu não falei pra você que eu não era crente, que eu não era convertido? Que eu não era salvo ainda? Por que você me deu essa bênção? Por que você me deu esse encargo para eu ter? Que coisa mais linda. Se ela falasse isso para Geazi ia desconverter de vez. Então, Geazi que está me ouvindo, se às vezes o líder, você é líder de alguma coisa e o seu liderado não quer falar com você, é porque não é para falar, é para falar com o líder mesmo maior. Porque tem coisas que o líder maior tem mais anos de experiência e ele consegue entender. Eliseu era mais... O caráter de Eliseu já estava mais formado que o de Geazi, muito mais, por isso que ele era líder de Geazi, né? Quando ele ouviu aquilo, quando ela disse, eu te pedi um filho, eu não te disse para não me enganar, não me dar falsa esperança. Eliseu ainda meio teimoso,
Eliseu fala para Geazi assim: Geazi, pega minha capa, pega meu bordão, vai lá e põe no menino. Teimoso, entre aspas. Deus estava provando ela. E daí realmente ela nos dá uma lição linda. Ó, o Geazi, você que está me ouvindo aí, tem um pouquinho de Geazi.